Durante esse mês, nós vamos falar sobre a família. O tema será a família dentro das Escrituras. E nesta noite eu queria tratar um texto com vocês que está em Deuteronômio capítulo 6. Essa minha introdução não tem a ver com o texto, mas eu aproveitei mais o louvor para trazer essa palavra de modo geral para todos os irmãos e também para mim. Deuteronômio 6 é um texto bem conhecido. É o quinto livro da lei, ou o quinto livro da Torá. Torá significa ensino em hebraico. Deuteronômio capítulo 6. Você tem aí o verso 1 até o 9. É um texto de Moisés. Nesse texto, Moisés vai fazer com que os israelitas relembrem as suas responsabilidades diante de Deus. Como eu disse a vocês, há um plano estabelecido por Deus. Nós somos pecadores, mas o Senhor não nos abandonou. E desde o começo, depois da queda do homem, Ele mostra que haverá de enviar um Salvador. E para que esse plano se estabeleça, Deus vai escolher famílias. Dessas famílias vai se estabelecer uma nação, que nós chamamos de Israel. Dessa nação nascerá Jesus, para que todas as outras nações possam conhecer o Evangelho e possam ser alcançadas. Não todas as pessoas, mas todas as pessoas de todas as nações possam ser alcançadas por esse Evangelho, por Cristo, que é o único Salvador. E dentro desse plano, nós temos aqui o povo de Israel, a história do povo de Israel, no qual se torna cativo de uma pequena família que cresce muito, que é levada para o Egito, e começa a crescer e a se multiplicar, conforme a promessa de Deus a Abraão, no capítulo 12, no capítulo 15 de Gênesis. Nós não vamos entrar nesses textos. Vocês sabem muito bem a história, que há uma mudança na liderança dos faraós. Provavelmente quando Israel, ou quando José foi escolhido como governador, não era o povo do Egito que dominava o Egito, mas provavelmente era um povo chamado de os Ixos. Os Ixos dominavam e eles permitiam que pessoas de outras nações também estivessem no poder, se essa pessoa evidentemente contribuísse com o benefício da população. Mas dentro de tudo isso nós sabemos que é a mão de Deus cuidando de todas as coisas. E aí vem José passa a ser governador do Egito, traz a sua família, que são os israelitas, os filhos de Jacó, para o Egito, porque havia uma grande fome, os irmãos conhecem a história. Depois José morre, o povo de Israel fica ali morando na região do Egito, na terra de Gósen, na região mais ao norte. Depois há uma mudança no governo, provavelmente os egípcios tomam o poder, vem um novo faraó, e ele começa agora a oprimir os israelitas, porque ele percebe que os israelitas estão crescendo muito mais em número do que os egípcios. E aí ele pede para que as parteiras matem os filhos homens dos israelitas e deixem apenas as filhas mulheres. Vocês conhecem a história. Aí Deus poupa a vida de Moisés. Moisés é escolhido por Deus para libertar esse povo que vai se tornar escravo. E Deus aproveita esse momento para se revelar a esse povo como o seu Deus. E para mostrar a esse povo que ele tem um plano de salvar, não somente aqueles que creem nele, da nação israelita, mas aqueles de todas as outras nações que vão crer no Salvador, que vai ser enviado por essa nação chamada Israel, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Aí vocês sabem a história, Moisés é usado por Deus, existem as pragas, que são sinais e maravilhas do Senhor, o mar vermelho se abre numa determinada região mais estreita daquele mar, eles atravessam, entram no deserto do Sinai, passam 40 anos, mas antes que eles passem 40 anos, Deus no Monte Sinai fala com o povo, se revela como Deus santo que Ele é, exige santidade desse povo, obediência a Ele, porque Ele entra numa aliança com essa nação. E a aliança é um pacto inviolável, que é estabelecido por um Senhor soberano. E essa aliança é formalizada sempre por sangue,
ou por qualquer outra cerimônia semelhante, mas o sangue é usado para mostrar que somente a morte pode quebrar essa aliança. E aí Deus entra em aliança com Israel, se revela a esse povo, mostra as suas maravilhas, o seu amor, o seu zelo, o seu cuidado, o seu plano. Diz que tem uma terra para eles, a qual eles vão adorar o Senhor e glorificar e exaltar e cumprir com o seu propósito. Veja, dentro daquele decreto eterno, Deus está usando todas as coisas para que o plano da salvação, ele venha acontecer e venha alcançar os seus. E aí, irmãos, nós temos agora o texto de Deuteronômio, que historicamente falando, ele vai narrar o que Moisés está falando para o povo, repetindo para o povo, quando o povo está para entrar na terra de Canaã, na terra prometida. É como se Moisés dissesse: olha, agora que vocês deixam de ser nômades, e vocês já passaram 40 anos do deserto, vocês vão entrar na terra, e eu preciso relembrar a vocês o que o nosso Deus fez por nós. A fidelidade dele, o cuidado dele. Vocês precisam se lembrar disso, vocês precisam amar o Senhor, pelo que o Senhor tem realizado, pelo seu plano em nossas vidas, e darem continuidade, transmitir essas verdades para os vossos filhos. Veja que é isso que ele vai falar em Deuteronômio 6. A palavra Deuteronômio, ela significa segunda lei. Não que seja uma segunda lei, mas uma repetição. Vem da versão grega do texto hebraico do Antigo Testamento. Deutero é segundo em grego e nomos é lei. Então Deuteronômio, no português, significa a repetição da lei, a segunda lei. É como se ele estivesse trazendo novamente a lembrança ao povo de Israel daquilo que Deus é, que Deus fez e o que eles precisam fazer como povo de Deus. Capítulo 6, verso 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão primeiro onde? No teu coração. Aí depois, estando no teu coração, veja verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão. Veja bem, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Irmãos, nós temos um texto maravilhoso, de onde os judeus, eles passaram a usar em suas orações, evidentemente, não somente esse texto, mas os judeus, nas suas orações matutinas, eles repetem o Shema, como é chamado. Shema em hebraico significa ouve, por causa justamente do versículo 3, onde diz: ouve, pois, Israel, e atenta, e o versículo 4, onde diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E os judeus, eles costumavam todos os dias repetir essas palavras, para não esquecerem do que Deus tinha realizado na vida deles como nação, na fidelidade do Senhor e do compromisso que eles deveriam ter com o Senhor. Eles não podiam se esquecer. Veja que no versículo 12, aqui do nosso capítulo, Moisés diz: guarda-te para que não esqueças o Senhor.
Guarda-te para que não esqueças o Senhor. Então eles usavam esse texto, usavam Deuteronômio 11, verso 13, usavam Êxodo 13, do verso 1 até o verso 16, e até mesmo eles literalizaram com os filactérios. O que eram os filactérios? Os judeus, eles levaram tão a sério isso aqui, que eles pegaram esse texto, juntamente com Êxodo, capítulo 13, juntamente com Deuteronômio 11, escreveram em pequenos rolos e colocaram dentro de bolsas de couro, com tiras de couro, e amarraram literalmente no braço esquerdo e na testa. E também pegaram e criaram um suporte na entrada da casa, onde eles colocavam também pequenos rolos com esses textos, para que eles pudessem ler e orar ao Senhor e não esquecerem do que Deus realizou no meio da vida da nação de Israel. É claro que eles literalizaram demais. Não há necessidade dos filactérios, de colocar algo preso no meu braço, ou na minha testa, ou na minha porta. Porque o Senhor foi bem claro, Ele disse que essas palavras precisam estar onde? No nosso coração. É claro que a aliança que Deus faz com o seu povo, ela vai ser sucessivamente renovada, e ela aponta para uma nova aliança que acontece com Jesus Cristo, onde com Jesus Cristo o Espírito Santo vem em nossas vidas, e ele marca ou grava as verdades do Senhor em nossa alma, em nosso ser, em nosso coração. Jeremias, ele vai dizer que a lei do Senhor na nova aliança não estará mais em tábuas de pedras, mas estará gravada em corações de carne. Ou seja, o Espírito Santo, ele vai gerar esse conhecimento e gravar isso em nós. Mas o que é que isso tem a ver, pastor, com nossas vidas hoje? Irmãos, nós precisamos entender qual a nossa função como família diante do Senhor. A primeira coisa que nós precisamos lembrar é que a família, ela não é um desenvolvimento histórico da sociedade. A família, ela não foi acontecendo ou surgindo por causa da evolução do homem, da evolução social do homem. A Bíblia é muito clara. Ela diz que a família foi planejada, e planejada por Deus. Foi Deus, nós não vamos ler os textos, mas vocês conhecem bem em Gênesis, foi Deus quem criou o homem, foi Deus quem criou a mulher, e deu ao homem essa mulher. Vocês conhecem muito bem. Jesus, quando fala da família, em Mateus 19, ele diz que o Criador, que Deus criou macho e fêmea, e disse, aquilo que Deus uniu, não separe quem? O homem. Mateus 19, nós vemos isso. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai falar da beleza do casamento e dizer que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e a mulher se submeter ao marido como a igreja ao Senhor. Sobre isso, os irmãos que pregam, o irmão Cleiton vai falar em cima desse texto e vai ficar cada vez mais claro para os irmãos. Mas qual é o conceito bíblico de casamento? Vocês entendem? Casamento é um contrato, biblicamente falando? Não. A Bíblia diz que o verdadeiro casamento, ou o casamento à luz da palavra de Deus, é uma aliança. É um pacto inviolável. O casamento, ele é uma aliança estabelecida primeiramente por Deus. Porque foi Deus quem criou a mulher e ofereceu ao homem. E foi ele que ordenou, deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher, e os dois se tornarão o quê? Uma só carne. O casamento é uma aliança, é um pacto, onde somente a morte pode separar esses que se tornam uma só carne. Há dificuldades, há lutas, mas esse é o projeto, ou o plano de Deus, ou o verdadeiro significado do casamento. O casamento não é um contrato, como alguns judeus, eles pensaram dentro do seu machismo, em dizer que por qualquer motivo eles poderiam escrever uma carta de divórcio. O casamento não é como acontece hoje em dia, como muitas pessoas dizem, não, a gente se casa, ou talvez a gente nem se case, né? Eu não estou falando em casar simplesmente numa questão oficializada de um papel, não, mas no seu entendimento do que é o casamento à luz da palavra de Deus. O casamento à luz da Bíblia é uma aliança.
O casamento, à luz da Bíblia, é um pacto, é um vínculo inseparável, é uma instituição criada por Deus e mais, é uma representação da própria relação de Deus com o seu povo. Porque Cristo é chamado de noivo, a igreja de noiva. Deus diz que é o esposo e que o seu povo é a sua esposa. Não há relacionamento tão profundo entre duas pessoas quanto o relacionamento do casamento. Não é o de pai e filho, não é o de mãe e filho, mas é o de marido e mulher. Esse relacionamento é considerado o mais profundo. Ele é chamado de aliança, de pacto. Ele expressa a vontade de Deus. E o que é que os filhos têm a ver com essa relação? É para isso que nós estamos aqui nesta noite. Eu queria convidar você a prestar atenção nesse texto e a observar que nesse texto Deus nos ensina algumas coisas em relação aos filhos dentro desse casamento ou dessa família da aliança. Observe que no versículo 2 do nosso texto, capítulo 6, verso 2. Entendendo a responsabilidade que nós temos com os filhos, eu gostaria de dar esse tema a essa mensagem, entendendo a responsabilidade que nós temos com os filhos que Deus tem nos dado, como família da aliança. No verso 2, o Senhor ele diz que, através de Moisés orientando o povo, ele diz, olha, cuidado, não esqueçam, né? Vocês precisam lembrar dos mandamentos e juízos do Senhor, que foram ensinados a vocês. Aí no verso 2 ele diz, para quê? Ou seja, com que propósito? Para que vocês temam o Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, que teus dias sejam prolongados. E aí ele diz, olha, ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí ele vem com o primeiro e grande mandamento, que Jesus vai citar lá em Mateus 22, 36, quando ele diz que o primeiro mandamento é, amarás o teu Deus. Aqui no nosso texto diz, amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Jesus vai acrescentar, e com todo o teu entendimento. Nisso Moisés está tentando mostrar que o homem, ele deve amar a Deus sem reserva. O seu amor por Deus deve envolver todo o seu ser, toda a sua vida, alma, coração. Isso significa todo o ser, todo o homem, tudo que ele é, toda a sua vida, com toda a sua força, com tudo que ele faz. Só que a pergunta é, nós podemos amar o Senhor por nós mesmos? Ou nós só podemos amar o Senhor como Ele quer ser amado, se Ele gerar esse amor em nosso coração? O que é que vocês acham? A Bíblia diz que o homem sem Cristo, ele está morto em seus delitos e pecados. E um morto, ele não reage. O morto, ele não pode fazer nada. Agora eu gostaria que você abrisse, deixe marcado aí, por favor, a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Dê um pulinho em Romanos, capítulo 5. Observe o que Paulo vai falar sobre o amor. Quando ele, a partir do verso 1, ele vai falar sobre a obra de Cristo em nosso favor, e ele vai dizer que nós deixamos de ser culpados diante de Deus e merecedores de juízo por causa da obra de Cristo. Isso se chama justificação, ser justificados. Por isso que ele diz aqui no verso 1, capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, porque enquanto Cristo não for o teu mediador, a tua relação com Deus é de inimizade, não é de paz, é de guerra.
Você está debaixo de culpa e Deus, por ser santo, ele precisa te punir. É isso que Jesus vai dizer. Aliás, João, né, se referindo a Cristo, ele vai dizer: aquele que crê no Filho tem a vida, aquele que porém não crê no Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36, ele fala sobre isso. E aqui Paulo diz, olha, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Verso 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Veja verso 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Só há possibilidade de amarmos a Deus por meio de Cristo. Só há possibilidade de amarmos a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, se o Espírito Santo derramar esse amor em nossos corações. E o Espírito só derrama esse amor em nossos corações, ou gera esse amor em nossos corações, se nós tivermos fé, a verdadeira fé, na obra de Jesus Cristo. Como ele disse, aquele que crê em mim, eu e o Pai iremos e faremos nele morada. A Bíblia diz, Paulo diz que o fato de crermos na obra de Cristo faz com que a evidência é que o próprio Espírito Santo, que é o selo da nossa relação com Deus, habite em nós. E Ele é quem vai gerar o amor como fruto, para que nós possamos amar a Deus e amar até mesmo uns aos outros. Vocês lembram de João? Nós só amamos porque Ele nos amou o quê? Primeiro. E aí você tem Moisés que chega com um mandamento e diz, olha, vocês têm que amar a Deus. E aí você diz, como é que eu posso amar a Deus? Você só ama a Deus, meu irmão, se você conhecer a Cristo. Você só ama a Deus se você conhecer as promessas dEle. Aí você pergunta, mas naquela época não tinha Cristo. Espera aí. Naquela época tinha as promessas de que o Salvador viria. Assim como hoje, você sabe que o Salvador já veio e tem as mesmas promessas de que Ele virá novamente. A nossa relação com Deus é sempre pela fé. Ou uma fé que olha para trás, ou uma fé que olha para frente. Ou uma fé que olha tanto para trás como para frente. Quando você vai para o Antigo Testamento, a fé deles era prospectiva. Ela olhava para frente. Quando você olha agora para os dias de hoje, nós olhamos para trás, para o que Cristo fez por nós, cumprindo todas as promessas do Antigo Testamento, e olhamos para frente, para onde Jesus vai voltar e vai buscar o seu povo, e nós estaremos para sempre com Ele, confiando na sua palavra e nas suas promessas. Então, meus irmãos, nós temos essa responsabilidade de amar a Deus, do seu amor está no coração, e isso só é possível através de Cristo. Por isso que você precisa conhecer a Cristo, para poder cumprir com a tua responsabilidade, e eu cumprir com a minha. Qual é? Ensinar os meus filhos o caminho do Senhor, ensiná-los a conhecer o verdadeiro Deus, ensiná-los a conhecer a verdade sobre a realidade deles diante de Deus e o amor de Deus por eles. Eu só posso ensinar se eu conhecer isso. E aí então eu chamo você novamente para o texto, e eu serei bem prático agora. Veja aí, por favor, versículo 6 até o 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Veja, primeiro as palavras precisam estar no meu coração. Que palavras? Amar a Deus, ouvir a Deus, ter comunhão com Ele, obedecê-lo não por uma questão legal, legalista, farisaica, mas obedecê-lo como resultado do meu amor por Ele. Se isso estiver no meu coração, eu poderei transmitir para os meus filhos. E aqui ele diz, tu as inculcarás a teus filhos,
e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Os filhos na nossa vida, irmãos. Primeiro, você precisa saber que o seu filho e que a sua filha porta a imagem de Deus. Mesmo que essa imagem seja corrompida, todos os seres humanos portam a imagem de Deus. Ele nos criou conforme a sua imagem e semelhança. E o pecado, ele não tirou essa imagem, ele apenas corrompeu essa imagem. Segundo, eu preciso entender que Deus, ele tem um propósito na vida dos filhos. Estou falando de modo geral. Quando você olha para o plano da salvação, é pelos filhos que se realizará a obra. Sempre a aliança é renovada e sempre vem uma promessa: olha o teu filho, olha o filho do teu filho. Quando você passa por, desde Noé, aí você tem Sem, um dos filhos de Noé, dos três, Sem, Cam e Jafé. Aí você tem Sem. De Sem vai vir os semitas, vai vir Abraão. De Abraão, Deus escolhe Isaque. De Isaque, Deus vai escolher quem? Quem? Jacó. De Jacó, Jacó vai ter 12 filhos homens. Ele escolhe Judá. De Judá lá na frente vai surgir quem? Davi. De Davi vai vir Salomão, de Salomão, e aí você vai até chegar em Cristo. Ou seja, Deus tem um plano na vida dos filhos. Os filhos fazem parte do projeto de Deus no plano da redenção. E aí a minha pergunta: o que é que Deus tem para a vida do seu filho e do meu filho, dos nossos filhos? Será que Deus não tem um plano na vida dos seus filhos, dos meus filhos, dos nossos filhos? E qual é a nossa função, a nossa responsabilidade dentro disso? Dentro desse compromisso ou desse projeto de Deus? Veja só que é muito sério isso aqui. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, deixe marcado aí em Deuteronômio 6, dê um pulinho em Juízes, capítulo 2. Sempre que eu leio esse texto eu me lembro de Spencer. E Spencer bate muito usando esse texto, né? Juízes, capítulo 2, versículo 10. Hoje de manhã a aula foi muito longa, muito boa. Estamos estudando sobre a predestinação. E aí eu forcei demais minha voz, me empolguei, me animei com os irmãos. Estou sentindo o resultado. Juízes 2, verso 10 diz assim. Ele vai falar sobre a geração de Josué. O povo aqui já entrou na terra. Vocês sabem que Moisés vai morrer. E quem vai guiar o povo para entrar na terra prometida é Josué. E enquanto Josué está vivo, toda aquela geração, veja, a geração que não confiou no Senhor, caiu no deserto, morreu no deserto, os 40 anos. Os filhos dessa geração que morreu no deserto, foi quem entrou com Josué. Da antiga geração só entrou Josué e Caleb. Vocês conhecem a história. Josué entra na terra prometida, conquista a terra, divide a terra, eles começam a adorar o Senhor, o tabernáculo é levantado em Siló, eles vão adorar a Deus, e o que é que acontece? Josué envelhece, os líderes envelhecem, uma nova geração vai surgindo, só que essa nova geração, ela não aprende como deveria aprender, ou seja, os filhos, os netos, não aprendem com seus pais a amar o Senhor, a obedecer o Senhor. E olha o que acontece aqui em Juízes 2, verso 10. Quando esses pais morrem e chega essa nova geração. Olha o resultado. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia quem? O Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais,
que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. A minha pergunta é, de quem é a culpa? Quem é que tinha a responsabilidade de ensinar a seus filhos sobre o Senhor? Aí você diz, pastor, essa palavra não é para mim porque eu não sou pai ainda. Mas você um dia vai ser pai. Mas eu não vou ser pai, pastor, eu já passei do tempo, Mas você pode ser tio. Você pode ser conselheiro de alguém que é pai ou conselheira de alguém que é mãe. Você com certeza vai poder ajudar alguém que tem essa responsabilidade a cumprir com esse compromisso diante do Senhor. Veja, irmãos, a responsabilidade é muito grande. Há um propósito para os filhos, e se esse propósito ele não for cumprido, os nossos filhos, eles não vão dar seguimento ao Evangelho, à obra do Senhor, e não vão glorificar a Deus. É claro que você não tem, claro que os nossos filhos mais na frente, nós sabemos disso, principalmente na adolescência, na juventude, muitos deles poderão se afastar do Senhor, mas nós temos feito a nossa parte. E nós vamos continuar orando por eles, dando o exemplo e sabendo que o nosso Deus, que tem um plano na vida deles, poderá no tempo dele trazê-los para perto de si e usá-los para a sua glória. Mas nós não podemos deixar a nossa responsabilidade, como muitos pais estão fazendo hoje. Não se comprometem em ensinar os seus filhos a verdade do Senhor, não se comprometem em aprender, e por não aprenderem não têm condições de ensinar. Querem jogar essa responsabilidade para a igreja, no qual a igreja, ela apenas auxilia. Irmãos, nossos filhos vêm, quando muito, 2 vezes na semana ao culto, aprender um pouco da palavra de Deus, mas eles passam o tempo todo na internet, na televisão, com seus colegas da escola, eles são poderosamente influenciados por esse mundo que jaz no maligno. E nós estamos fazendo o quê? Pastor, mas o que é que eu posso fazer se meu filho não quer vir para a igreja? Você pode fazer o culto doméstico na sua casa. Você pode sentar 10 minutos em casa e orar com seu filho. Mas ele não quer. Como assim não quer? Se ele for pequeno, ele não vai ter querer, né? Não pode querer muito não, porque agora hoje em dia o menino já tem 5 anos, ele já é o rei da casa. Ele já manda em todo mundo. Na minha época, se eu abrisse a boca, eu levava logo uma mãozada. Está falando o quê? É o quê? Eu já ficava quieto. Hoje em dia, o filho manda. Eu não quero, é isso. Quem manda sou eu. Que conversa, irmãos. A Bíblia diz que a vara foi feita para disciplinar a criança, porque o coração dela é cheio de estultícia. Criança não tem condição de decidir nada, é criança. Nós que somos adultos, somos responsáveis em orientar nossos filhos. Deus vai cobrar isso de nós, porque Ele é Pai, e Ele sabe cuidar bem dos seus filhos. Não estou falando em vara no sentido de espancar não, tá gente? Então hoje em dia a gente não pode nem falar direito nisso, porque tem até a lei da palmada, né? Pois a palmada lá em casa sempre comeu, sem problema nenhum. Se não tiver isso, irmãos, olha, se for só... É claro, com orientação, com conversa, com amor, mostrando o erro dos seus filhos, não com ignorância, violência, isso não leva realmente a lugar nenhum. Então, preste atenção, dentro dessa questão da aliança, eu preciso me lembrar do Salmo 127. Se os filhos são portadores da imagem de Deus, se Deus tem um propósito na vida dos filhos, lembrem, os filhos que são nos dados, eles são herança do Senhor, galardão do Senhor. Quarto, os filhos, eles precisam aprender, principalmente de nós que somos os seus pais. É aí onde entra o texto. A primeira verdade que eu observo, se você puder voltar para Deuteronômio, versículo 7, é o verbo inculcarás. A primeira coisa que Deus nos ensina, esse verbo está no imperativo. Deus não está te dando uma opção, ou nos dando uma opção. Tá? Capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 7. Quando ele diz, tu as inculcarás a teus filhos. Isso é um imperativo, irmãos. E não somente um imperativo, isso é uma prioridade.
Quando Deus diz, olha, as minhas palavras devem estar no teu coração, Ele diz logo, tu as inculcarás a teus filhos. Além de ser uma ordem, é uma prioridade. Nós que somos pais, nós pensamos muito nas questões materiais, né? No conforto que nós queremos dar aos nossos filhos, não é verdade? Pensamos na roupa, pensamos num plano de saúde, na escola, no estudo. Mas tem tantos pais que dão tudo do melhor aos seus filhos em termos materiais, mas são extremamente pobres em ensinar aos seus filhos a verdade do Senhor. E aí essa criança, ela cresce tendo tudo do bom e do melhor, mas ela cresce como essa geração, sem conhecer o Senhor. E o resultado será que ela vai andar atrás de muitos deuses, entre aspas, os deuses da vida, mas ela não conhecerá o Senhor. Se nós, claro, Deus é soberano, nós sabemos que Deus, mesmo sem nós ensinarmos os nossos filhos a palavra, que é responsabilidade nossa na sua soberania, Ele pode resgatar nossos filhos. Mas nós temos essa responsabilidade de ensinar, de inculcar no coração dos nossos... É claro que inculcar parece muito a coisa de colocar na mente, mas a ideia de que eu seja um exemplo e que eu ensine não somente com as minhas palavras, mas com a minha vida. Eu tenho que entender que isso é uma ordem e que isso é uma prioridade. Qual é o método? Nós temos um método aqui. O método é constantemente. Veja que o texto diz aqui, continue lendo comigo, verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás quando? De vez em quando? O que é que diz o texto? Delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Meu irmão e minha irmã, nós que somos pais, temos que ensinar aos nossos filhos a verdade do Senhor constantemente. Esse é o método, é constantemente, é com o exemplo. 1 Coríntios 1:11, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É também com a palavra, porque a palavra de Deus é útil para corrigir, para redarguir, para instruir o homem na justiça, para que ele seja um homem de Deus, para que ela seja uma mulher de Deus. Então o instrumento é a palavra. Se eu devo ensinar, se eu tenho a responsabilidade e a prioridade de ensinar a meu filho a amar o Senhor, a verdade do Senhor, através do método, ou seja, constantemente, com o exemplo, com a palavra, eu também devo entender que isso deve acontecer com o auxílio do Espírito Santo. Às vezes nós nos sentimos fracos em ensinar os nossos filhos, mas nós temos que orar a Deus e buscar a graça de Deus para ensinar a verdade do Senhor a nossos filhos, porque a luta é muito grande. Nós estamos enfrentando uma luta hoje em dia muito grande em relação à ideologia de gênero. Isso tem sido terrível, irmãos. Todo canto agora é isso. É na escola principalmente, né? Então, hoje, para o mundo, você ensinar que você nasceu homem, você tem que ser homem, isso é um absurdo. Ensinar que você é uma menina e tem que ser uma moça, uma mulher, isso para o mundo, eles estão batendo e lutando muito forte com isso, irmãos. E tem muito crente, muito pai, muita mãe que está desapercebido dessa verdade. Ensina o teu filho, ensina a palavra, seja exemplo, não deixa a corda muito solta, segura, zela, porque é herança do Senhor, é galardão do Senhor, porque Deus nos dá uma ordem, porque o método deve ser constantemente, não desista, persevere, não tenha medo, porque lá na frente você vai olhar para trás e dizer, eu fiz a minha parte, mas Senhor, agora me ajude, Senhor, faça a tua, transforma o coração do meu filho, da minha filha, porque nós queremos que os nossos filhos também sejam conduzidos para a glória, e que nós estejamos com eles lá na glória. É ou não é essa a vontade de cada pai? Mas você e eu, que sou pai também, temos uma grande responsabilidade. E você que não é pai, nem vai ser,
se Deus não vai te dar esse dom, você pode ajudar muitos pais e muitas mães, e fazendo isso você vai glorificar o nome do Senhor. Irmãos, como é que está o ensino das Escrituras aos nossos filhos? Como é que está a nossa vida como família em relação ao Senhor? Tem pais que não estão preocupados, eu vejo aqui na igreja, não se preocupam. Ah, não tem problema não, meu filho não ir para a igreja. Ou seja, se esforçam para levar o filho para um aniversário de um amiguinho, se esforçam para levar o filho para uma festa, numa escola, mas não faz nenhum esforço para trazer o filho para ser conduzido ao conhecimento da verdade. E pior, em casa não faz o culto doméstico. Não ensina seu filho a ler a palavra com você, a amar o Senhor, porque não há também desejo no seu coração de buscar a Deus. E aí, irmãos, isso é muito sério. Como será essa nova geração? Porque a maioria dos homens hoje, desculpa os jovens, tá? Que são homens aqui. Mas, rapaz, que geração de cabra frouxo que nós temos agora. Os homens de hoje, meu Deus do céu, que tipo de homem nós temos hoje? Claro que eu não estou generalizando, tá? Mas que tipo de homens os pais de hoje estão conduzindo através do ensino? E as mulheres? Então, nós precisamos nos voltar para a palavra, porque a palavra ela vai nos orientar a ensinar nossos filhos a serem homens de Deus e a serem homens de verdade. E vai ensinar as nossas filhas a serem mulheres de Deus e a serem mulheres que vão glorificar o nome do Senhor, auxiliando seus maridos, ou que se não se casem, vão ser mulheres que vão trazer glória para o nome de Cristo e ser úteis no reino de Deus. Qual o modelo que nós devemos ensinar aos nossos filhos? Quem é o modelo, irmãos? Jesus Cristo. Ele é o modelo. Então lembre-se, o texto me ensina que o ensino aos filhos é uma prioridade, é uma ordem, que o método ele deve ser constante, deve ser com exemplo também na minha própria vida, deve ser com a palavra e deve ser com o auxílio do Espírito Santo. E o modelo é Jesus Cristo. Claro que quando eu uso o modelo, eu vou para o Novo Testamento. Eu vou para o desenvolvimento do plano da redenção. Eu já chego em Cristo. Eu já saio daqui e já chego em Cristo. Como é que eu devo educar e disciplinar os meus filhos olhando para essa palavra e para todo o contexto bíblico? Eu estou sendo guiado aqui por Van Groningen. E é isso mesmo, né? Não errei não, né, Cleiton? Van Groningen. E Van Groningen, ele diz algo interessante. Ele diz que, preste bem atenção, nós já falamos que os filhos, eles fazem parte do reino. Nós lemos aqui, quando fomos orar por Arthur, quando Jesus disse, das crianças é o reino de Deus. Nós sabemos que o reino pertence às crianças. Nós sabemos que a realização do plano de Deus se dá pela vida dos nossos filhos. Alguns acham até que esse texto, que o reino de Deus é das crianças, é no sentido de que eles dão continuidade à obra do Senhor, à igreja, ao reino de Deus aqui na terra. Nós sabemos que os filhos, preste bem atenção nisso. Vocês sabiam que os nossos filhos, eles são pecadores? Davi disse no Salmo 51, eu já nasci em pecado, e em pecado concebeu a minha mãe. Mas pastor, não é um anjinho não. Deixa Arthur crescer um pouquinho. Bota Arthur do lado de uma criança, ele pequeno. Dá um brinquedo para ele e deixa a criança tomar o brinquedo dele para ver o que vai acontecer. Arthur vai virar uma fera. Cada vez mais que ele cresce, a realidade do pecado se torna visível na vida dele, assim na minha vida e na sua. Porque nós somos pecadores. Por isso que nós precisamos ensinar o Evangelho aos nossos filhos, para que eles conheçam o Salvador, que é Jesus Cristo. Para que seus pecados sejam perdoados. Porque Jesus, ele morre na cruz, para que nossos pecados sejam expiados. Qual é a importância do ensino? Está aqui, eu preciso ensinar.
Os filhos dos crentes precisam ser ensinados, precisam saber as verdades básicas do Evangelho, irmãos. Seu filho precisa saber por que ele é pecador. Seu filho precisa saber quem lhe conduz à salvação, por que ele precisa de um Salvador. Existem catecismos que você pode comprar e estudar com o seu filho. O que é um catecismo? São perguntas bíblicas, ou até mesmo da vida, com respostas bíblicas. Existe catecismo para as crianças, você estudar com elas todo dia uma pergunta, uma resposta, ensinar, fazer ela memorizar. Aqui tem várias crianças que, se você perguntar para elas sobre o Evangelho, você vai se surpreender e vai saber que elas vão conhecer muito mais do que talvez alguns adultos, porque elas aprendem em casa, porque os pais estão ensinando, zelando pela vida delas. Pode ser que os nossos filhos e irmãos não tenham uma boa vida, riqueza, isso não importa, porque não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas se seus filhos, se os nossos filhos conhecem o Evangelho, eles terão a maior riqueza da vida, eles terão Cristo como seu Salvador, e tendo Cristo eles terão tudo. Isso é o mais importante. Essas verdades de Deus, elas vão ser aplicadas no coração dos nossos filhos pelo Espírito Santo. E uma coisa eu digo a você, pai e mãe, não desista dos seus filhos. Continue lutando por eles, não só no material, mas principalmente na relação deles com Deus. Ore por eles, ore com eles, ensine a palavra a eles, traga-os para a igreja. Ah, não quero não, eu quero ficar em casa aqui jogando um joguinho no videogame. Não, se você ainda pode, porque eles vão crescer, né? Se você ainda pode dizer, opa, vai não. Aí vem emburrado para a igreja, vem, não tem problema não. Traz emburrado mesmo. Vem, ele escuta. E aí o Espírito Santo se encarrega do resto. Mas se ele não vem de jeito nenhum, se você não pode mais trazer o seu filho, faça seu culto doméstico em casa. Ah, mas ele não quer participar, ele já é um rapaz, já tem 19, 20 anos. Faça você e sua esposa, faça você sozinho, ele vai ouvir. Vai chegar um momento que Deus poderá tocar no coração desse filho. Ah, pastor, eu errei a minha vida toda, enquanto meus filhos eram pequenos, eu não conduzi-os ao conhecimento do Senhor. Nunca é tarde, se há oportunidade, faça isso. Comece hoje, comece amanhã, mas não deixe que haja perseverança no seu coração. E a disciplina, pastor, aprenda a disciplinar seu filho. Vocês que têm filhos pequenos, por favor, corrijam seus filhos. Não vá nessa história, não deixe seu filho fazer o que ele quer. Há muitos pais hoje em dia que o filho domina tudo, eles não corrigem. Qualquer coisinha já leva o filho, ou dá um presente para compensar alguma coisa que falta. Eu queria ler somente alguns textos para terminar essa palavra. Veja só, Provérbios 23. Provérbios 23, e eu encerro agora. Claro que para disciplinar o filho, os pais precisam conversar, precisam brincar, precisam trabalhar e viver com eles. Deixa eu ler esse texto com vocês, Provérbios, e eu vou contar uma historinha de um matuto aqui do interior, como ele disciplinava os filhos dele. Não vai ser desse jeito não, tá? Provérbios 23, 13, diz assim: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Não é para matar o seu filho de pancada, pelo amor de Deus. Ele está falando sobre uma correção. Veja só, verso 14. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Qual o problema de você disciplinar seu filho? Você pode até não bater, mas você vai conversar, você vai corrigir e você vai ter que disciplinar. Você vai ter que cortar algumas coisas dele. Alguma coisa tem que ser feita. Não pode deixar o pecado se perpetuar como se não fosse algo mal para a vida dele ou dela. Não é como o matuto fazia no interior. Diz que o matuto, ele chegava em casa, ele tinha 8 filhos. Quando ele chegava em casa,
sem mais nem menos. A primeira coisa que ele fazia quando chegava em casa, ele dava uma surra nos 8. Aí ele dizia, eu não sei porque eu estou batendo, mas vocês sabem que eu estou apanhando, porque estão apanhando. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é esse tipo de disciplina. Na verdade, a disciplina ela tem que ser com sabedoria. Observe o que Provérbios diz agora no capítulo 22, versículo 15. A disciplina ela deve servir como um ensino. Veja que no capítulo 22, verso 15, diz, a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Vocês lembram de Hebreus 12, 6? Deus disciplina ao filho que ele ama. Como pai, ele disciplina seus filhos. O verdadeiro amor, ele não impede a correção, muito pelo contrário, ele deve levar à correção. E quando você corrige, não é com agressividade, não é com violência, mas com amor, mostrando porque você está corrigindo, ensinando a seu filho o porquê ele está sendo corrigido, o que ele fez, o que foi errado, o que foi contrário às Escrituras, ensinando sempre, tentando inculcar nele a palavra do Senhor. E aí os nossos filhos vão crescer como bons cidadãos, e como homens de Deus, como mulheres de Deus, que vão fazer a diferença em nosso mundo, que vão ser uma bênção nas mãos do Senhor. Que o Senhor nos ajude e nos dê graça, porque o desafio é muito grande. E eu quero que você, pai e mãe, zele mais pela vida de seu filho, da sua filha. Use a palavra para ensinar a essa criança. Realize o culto doméstico na sua casa. E deixa eu dizer uma coisa para os homens aqui que são pais. Deus vai cobrar primeiro de quem? É da sua esposa ou é de você? Você que é homem e pai aqui, Deus vai cobrar primeiro de você, porque você é o sacerdote da sua casa. Eita, pastor, agora pegou, meu marido não é crente. Aí você faz o papel de ensinar o seu filho ou a sua filha o caminho do Senhor. Mas você que é homem, Deus cobra de você, porque você é o cabeça da sua casa. E é você que tem que chamar primeiro, e a sua esposa vai lhe auxiliar a conduzir o seu filho no caminho do Senhor. Não largue não, não solte não, porque o mundo está aí. E não se preocupe, porque o Senhor é fiel, e Ele vai gerar no coração dos nossos filhos o verdadeiro amor a Ele, e o zelo pela sua palavra.